badernas, da festa da carniça pura, mas agora nós estamos aqui felizes e vivendo de verdade uma alegria verdadeira. Essa sim é a alegria, irmão. Porque hoje eu deito e durmo bem, melhor dizendo, mas porque Deus tem cuidado de nós. Você gostava do carnaval? Deus é maravilhoso. Do carnaval não, gostava das mulheres que iam lá, né? O carnaval é qualquer hora, mas é não, Valdemir. Mas a gente andou ali, né, irmãos, e fizemos aquilo, estávamos lá daquele lado e foi desse jeito. Mas bom é nós estarmos com o Senhor, irmão. Bom é esta alegria. Embora passamos por luta, provações, como acabamos de louvar, mesmo que sopre o furacão, vai orando, porque Deus vai dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que nós estamos numa vida de vento em popa, mas nós vamos orando e Deus vai nos ajudando. Deus nos chamou para esta obra e nós estamos aqui, irmão, para que nós possamos verdadeiramente ser testemunhos verdadeiros de que somos servos de Deus, de que verdadeiramente as pessoas olhando para nós vejam que Cristo verdadeiramente está conosco. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas eu digo que está muito bom servir a Jesus. Digo que servir a Jesus é melhor do que ser funcionário do tráfico de droga. É melhor do que você colocar uma arma na cintura e em frações de segundo você está com o bolso cheio de dinheiro. Eu confesso que servir a Jesus é bem melhor do que todas estas coisas, porque eu já não tenho tudo aquilo, mas o pouco que tenho glorifico a Deus, porque é com alegria, é com muito prazer de que nós temos as nossas coisas, porque Deus nos ensinou verdadeiramente a alegria de viver, de gozar do bom que Deus fez para nós. Porque no mundo da loucura você anda a 1000 por hora, jamais você para. Você não repara uma planta que hoje é pequena, amanhã é grande. Você não repara se o céu está azul ou está preto. Para você está todo dia, está maravilha, bolso cheio. Mas também nesta vida, irmãos, uma certa vez existe também a férias. O homem trabalhador honesto, ele trabalha 1 ano e folga 1 mês. Já o cara que andava na minha vida, fazendo todas essas coisas, ele é ao contrário. Ele trabalha por muitos anos, quer dizer, roubando a muitas pessoas, só que também ele tira férias. Só que a férias dele é embaçada. É uma férias difícil. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque você pensa que o ladrão vai ficar sempre dando tudo certo, você vê a pessoa prosperando, crescendo e tendo tudo isso, pensa que ele está indo bem, só que o dele também chega, irmão. Há um certo dia que a cortina de ferro também desce na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo aquilo que ele conquistou, vai tudo para a mão daquele que levantava cedo e ia estudar. O que mais ganha dinheiro é o advogado, para te deixar preso. Pode ver, irmão, o cabra ganha tanta grana, tanto dinheiro, mas quando ele vai preso, o advogado, sem esforço nenhum, leva todo o seu dinheiro e outra, ainda o mantém preso. Muitas pessoas dizem que o outro sai, o advogado vai lá e faz um acerto, mas um acerto, irmão, mais da metade do seu dinheiro também já foi dado para o advogado, e aí ele tem que pagar continuamente o dinheiro para o advogado e o dinheiro para todos os policiais daquele batalhão. Você quer me dizer que isso é vida? Você acha que isso é maravilha? Melhor, irmãos, é nós termos a vida com Deus. Porque tudo que ele roubar, tudo que ele ganhar, com certeza vai ficar por aqui. Mas você, meu querido, que está aqui nesta noite, neste primeiro dia desta consagração, você pode não ter tudo que ele tem aqui na terra, mas você já tem garantido, se você permanecer firme na presença do Senhor, há uma terra preparada para nós. Já está tudo preparado, irmão. Já está a casa, as ruas, está tudo de bom preparado para você. O que vier aqui é lucro. Se você tiver 2 carros, é lucro. Se você tiver meio carro, é lucro. Porque tudo isso é só para você, só
continuar na sua passagem, porque o seu carimbo já está, quer dizer, a sua passagem já está carimbada. Você é um verdadeiro candidato a morar no céu, se permanecer nas palavras do Senhor e na sua doutrina. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou ler aqui uma passagem aqui, bem conhecida dos irmãos leitores da palavra, que é no livro de João 15, do versículo 14 em diante. Amém? Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Para isto é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, pensa num camarada feio que nem eu, doido, mais doido ainda, tomando o que é dos outros, e uma palavra de amor dessa. Não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi. Irmão, isso daqui já é coisa para nós estar firme na presença do Senhor. Só uma palavra dessa, saber que do alto céu, de toda a sua grandeza, Deus olhou assim e falou: eu te escolhi. Eu te vi ali e te escolhi para que você dê fruto e frutos dignos do arrependimento. Eu não consigo entender, irmãos, eu ainda estou sendo aperfeiçoado na obra em qual o Senhor me chamou, mas eu não consigo entender uma pessoa que pode ter dupla cidadania na presença de Deus. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos ao Senhor. Veja só, o Senhor nos chamou. Veja só que chamado. Ele diz que nós não somos mais servos, mas amigos. E tudo quanto Ele tem, Ele passou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa interessante, irmão. É uma pessoa olhar para você e saber que você é nomeado. Quando o Senhor diz: eu te nomeei. Porque você tem um nome. Que nem as pessoas olhar e falar: quando o filho do Marinho que corria para todo lado, você é filho do Marinho. Por quê? Foi nomeado. Que nem os meus filhos, filho do Ataliba, quer dizer, do Silvio. Mas todo mundo sabe por quê? Foi nomeado. Agora imagine a pessoa olhar para você e falar: aquele ali é um servo de Deus. Aquela ali é uma serva de Deus. Imagina você ser comparado com o Senhor Jesus. Porque é isso que as pessoas olham. E quando nós agimos mal, irmão, as pessoas também olham e falam: olha lá, o servo de Deus. Olha lá a serva de Deus. Mas quando nós estamos errados, irmão, é vergonha para o nosso Pai. O meu filho já disse aqui outras vezes que ele ficou com a cabeça doida, começou a ganhar um dinheiro trabalhando honestamente, mas o diabo covarde, enquanto a gente fazia a obra, ele foi e saqueou o meu menino. Encheu a cabeça dele, ele achou que fazendo um roubo lá na firma ia se levantar. O que aconteceu? Foi lá e se arrebentou. Ficou preso. E quando esses tempos agora, irmãos, ele está na rua, mas está preso, está procurado, porque ele não ouviu o conselho. Ainda que errou, eu falei para ele: olha, você tem que ir lá acertar a sua vida. Ah, depois eu vou. Agora esses tempos aí, agora ele está procurado. Foi morar em outro lugar e está lá, não pode sair de casa. Está todo dia lá dentro de casa. Está lá, está rua, mas
preso. Foi bom? Falei para ele. Falou, pai, eu tenho vergonha de... Se nós obedecer, nós sofremos menos. Quando eu vim para essa igreja, a gente era totalmente contrário. Eu, para mim, achava que não tinha nada a ver. Mas aí a gente foi andando, aí nós conheceu o Marinho ali, o Marinho foi explicando, e quantas vezes nós debatia com o Marinho, saímos pisando duro. Até que uma vez o Marinho pegou todos nós, levou lá na casa do pastor Matias, lembra, Marinho? Para nós entender a doutrina, as coisas, mas nós não queríamos saber. Nós achávamos que do jeito que a gente estava levando a vida, estava tudo certo. Mas lendo a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que este convencerá o homem do seu pecado e do seu mau caminho. E a igreja dos últimos dias, ela deixou de ouvir a voz do Espírito Santo e ouve a voz do mundo, ouvindo mais as coisas do mundo e querendo agradar o mundo. É por isso que hoje você vê muitas pessoas andando de qualquer forma, de qualquer jeito. E esses dias eu estava ali na igreja de um irmão falando, e eu falei para eles, quem aqui hoje ouviu a voz do Espírito Santo? Parecia até que apagou a luz. Nenhuma voz. Porque o Espírito Santo, irmão, muitas das vezes não vai falar aquilo que você quer ouvir. Só que faz bom para a tua vida. Glória a Deus. E eu sempre dou um exemplo fácil para encerrar, que já vai chegar a hora. Mas uma coisa é verdade. Um bom relacionamento de um homem com uma mulher, nós vamos fazer assim, para que seja um entendimento fácil para a cabeça de todos. E que a partir de um dia de hoje, nós possamos a tomar posse de que nós somos nomeados servos de Deus, amigos de Jesus, e podemos andar verdadeiramente de cabeça erguida, dizendo só o Senhor é Deus. Porque hoje você pode passar triste, cabisbaixo, mas bem logo cedo o Senhor te levanta, te dando a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem e a mulher, quando eles se conhecem, a sede lá, o pessoal já está até cansado de eu dar esse exemplo, mas é este exemplo que é fácil de se entender. Quando você conhece a mulher e a mulher conhece o homem, veja bem, quando vê que o negócio vai enveredar para o casamento, o que acontece? Ele leva ela até a casa da sua mãe e a mulher a mesma coisa, para que a família conheça ambos. Não é verdade, irmãos? Amém. É verdade ou não, irmãos? É. Estamos falando do relacionamento certo, né? Não daquele que fala, vamos morar comigo, arruma um barraco, bate umas madeiras lá, põe um telhado e joga para dentro e pronto. Não é esse relacionamento, irmão. Um relacionamento de verdade, de um homem de verdade, de uma mulher de verdade. Eles se apresentam para a família. E a sogra, de ambas as partes, ela sempre vai passar para a futura nora ou para o futuro genro qual é o gosto deles, do que gosta, do que não gosta, como come, como veste, todas estas coisas. E a pessoa que ouve, querendo agradar o seu futuro companheiro ou companheira, vai tentar basicamente fazer as coisas para que o relacionamento vá bem, não é verdade? Não é verdade, irmão? A garota ou o jovem, quando ele conheceu a moça e ela não gosta de certas coisas, se ele está afim daquela mulher, ele anda por um caminho para que agrade, para que chame a atenção dela, tanto um como o outro. Louvado seja o nome do nosso Deus. E assim é o quê? Para que sofre menos no relacionamento depois que eles casam. Por isso que os antigos, eles explicam qual é os gostos dos filhos, para que eles não sofram no meio do caminho. Porque a luta vai vir de qualquer forma, mas sofre menos. Para as coisas de Deus, irmãos, nós temos um intermediário entre nós como igreja, a noiva do Senhor, e Jesus Cristo, o esposo. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos convence do mau caminho. Ele nos mostra qual é verdadeiramente a vontade de Deus para os nossos andamentos. Porque você já imaginou agora, no dia de ir para o altar, a noiva vai daquele jeito descabelada, desarrumada, e chega na frente lá para casar. O rapaz gosta dela, ama ela, tudo. Mas você já imaginou na hora que ele está lá no
dizer que eu acho que lá no interior, naquelas histórias antigas, quando a gente era ímpio ainda, que tem aquelas festas juninas, mostrava um casamento e via os irmãos da noiva já segurando o noivo, porque eu acho que elas vinham meio descabeladas. Agora você imagina você olhando a noiva que você tudo fez para casar com ela e ela entrando no caminho do altar toda desmantelada. Qual seria a sua atitude? Ou então a noiva toda ornada, bem arrumada, é quando ela chega, que ela abre as portas, que ela olha para o altar, o noivo está todo bêbado, encostado meio no balcão, quase que caindo. Será que ela entraria? Pense comigo. E agora, imagina você diante do trono de Deus, para se encontrar com o noivo e ouvir aquela voz que está registrada na Bíblia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A maior vergonha da humanidade vai ser naquele dia, irmãos. Porque hoje todo mundo anda conforme a sua boa vontade, o seu querer. Uma grande parte do povo cristão anda como quer. Já ninguém mais lê do versículo que depois que Jesus falou com os seus discípulos, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é isso, irmãos? O que mais? E depois siga-me. Primeiro tem que negar, mas as pessoas inverteram tudo o evangelho. Segue a Jesus como se está seguindo o trio elétrico. Mas eu quero te dizer, seguir a Jesus é diferente. Seguir a Jesus, você não vai conforme toca a música, não. Você vai conforme Jesus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Abre o seu coração e o seu entendimento, irmão, e obedeça a Jesus, porque Ele tem a vitória para a tua vida. É Ele quem vai te abençoar naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que quando nós nos colocarmos diante do altar, a voz mansa e forte do nosso Senhor dizer: vem, benditas do meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, para o lugar que vos tenho preparado. Irmãos, é isso que temos que arder em nosso coração, é ser a diferença. Eu disse esses dias lá na igreja ainda, que eu com o Marinho, que morou muitos anos no Vila Ema, o Eduardo ali também, as pessoas, tínhamos um time de futebol chamado Poeira, que era um time somente dos caras mais fortes que tinha no Vila Ema, inclusive eu era um dos mais fortes. Era o time. E a gente ali sempre fazia uma confraternização ali de amigos e fazia aquelas festanças, e tudo que não presta era naquela festa. Passou o tempo, o Senhor me escolheu, me trouxe, e os irmãos, os amigos ali sempre me chamando para essa festa. E eu sempre dava uma desculpa, não dava, mas um dia passei por lá e acabei entrando por lá. E nós conversando, tal, lá, tal, os amigos falando, tal, aí tem aqueles cantinhos, um cantinho para tal coisa, um cantinho para tal coisa, para outro assunto. E aí eles falaram: ó, nós temos vinho aí para você, especialmente para você, que eu sei que você não bebe, mas vinho você bebe. Eu falei: não bebo vinho também não. Mas o que que tem? Jesus bebeu vinho, deu vinho. Eu falei: ó, Jesus bebeu, mas eu não bebo. O que eu posso fazer? Aí ele falou assim: não, chega pra cá. Aí fui lá com eles, lá nós conversando, ele falou assim: ó, aqui não tem ninguém da sua igreja. Nenhum dos irmãos da sua igreja está aqui, só está nós, Ataíba. Bebe aí com a gente, pelo menos desta vez. Eu falei: não, não vou beber não. Ele falou: bebe aí, mano, não tem ninguém aqui, você sabe como é que é, ninguém não vai falar para ninguém. Aí eu falei: ele falou assim: ó, os irmãos não estão vendo. Aí eu falei: então chega aqui, olha aqui para cima, você está vendo o céu? Aí ele falou: tamo. Falei: então, se você está vendo o céu, Deus está me vendo, e é com Ele que eu vou prestar conta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.